E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre a etapa de Goiânia, a abertura do campeonato 2020 da Stock Car. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, vamos comentar sobre esta etapa que estava meio incerta, mas no final das contas ela acabou rolando. Exatamente. O que é interessante dessa etapa é que muitos participam aí da Stock Car, direto ou indiretamente, estavam receosos na realização dela, mas após o sucesso que foi a realização da etapa, tanto pela organização, por tudo que aconteceu, nós tivemos duas provas brilhantes, foram bem interessantes de se assistir, mas no episódio de hoje a gente, eu acredito que você, ouvinte, já tenha assistido a corrida, saiba tudo o que aconteceu, vamos dar apenas umas pinceladas sobre o que aconteceu ali na pista, mas o foco principal aqui vai ser para esclarecer algumas dúvidas que ficaram sobre essa nova categoria, né, vamos pôr assim, que é a Stock Car com modelos com bloco monocoque, com chassis monocoque, né, que é uma nova experiência para a Stock Car 2020. E para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha lá do Apoie-se. Vocês podem ajudar e auxiliar no crescimento tanto do BPcast quanto do site e agora da nossa novidade, o nosso canal no YouTube. Além de disponibilizar para vocês o nosso podcast por essa plataforma, nós também vamos fazer vídeos semanais falando sobre as categorias. Lá já tem um vídeo do Rubens explicando um pouquinho sobre a Stock Car e esse começo de temporada, e a gente promete fornecer mais vídeos para vocês. Então também passe lá no nosso canal, dá aquele curtir no vídeo, ativa o sininho para poder receber todas as nossas notificações e já se inscreve no nosso canal. Bom, Débora, Stock Car retornou e a nossa maior expectativa era de ver como seriam os carros, né? Principalmente o Toyota Corolla, porque era uma novidade na categoria. A gente só tinha visto o Corollão, né, no Brasil, disputar o Brasileiro de Marcas, ainda naquele modelo antigo, mas esse modelo novo nós ainda não tínhamos visto, e muito mais no formato da Stock Car. Eu acho que é interessante porque o Corolla, a gente tem muita visão de ele ser um carro mais velho, para um público mais velho, que busca o conforto. E acho que foi legal a categoria também conseguir introduzir esse carro. A Toyota já está presente no campeonato argentino, e olhando justamente para esse tipo de campeonato, eles decidiram fazer esse campeonato com mais marcas. Por enquanto a gente tem a Chevrolet e a Toyota, mas a ideia é que nos próximos anos outras montadoras passem a também fornecer carros para poder ser utilizados pela categoria, já que até o ano passado eles utilizavam esse formato bolha, então perdeu um pouco da característica de ser um estoque, porque a ideia de ser estoque é justamente você ter o carro de rua disputando essas corridas, e como tinha acontecido esse distanciamento, agora eles estão voltando mais para essas origens. Exatamente, que é a ideia daquela Stock Car da década de 70, década de 80 ali, em que os chassis dos carros Opalas eram utilizados. Então é um retorno às origens bem interessante. Ano passado nós comemoramos o 40º aniversário da Stock Car e agora no 41º ano já temos, né, essa retomada da tradição. É muito interessante que voltamos para o passado nesse ponto, mas com uma tecnologia de futuro já aplicada. Os carros, eu vi pessoas discutindo se eram ainda modelos bolha, porque apesar de ser no coque, né, no chassis bruto do carro fornecido pelas montadoras, havia muita descaracterização. Não há descaracterização, porque eles realmente aproveitam o máximo possível do carro. É lógico, tem itens de segurança que você não tem como excluir de uma competição como essa, que para a confecção e para a introdução do Santo Antônio você tem que deslocar o posicionamento do piloto um pouco mais para trás. Para enfiar um motor V8 ali no carro, você tem que fazer a parede de corta-fogo do carro um pouco mais para trás, mais recuado. Mas na sua essência mesmo, no grosso, ainda são modelos Cruze e são modelos Corollas disputando o campeonato. Uma das coisas que não tinha, né, do carro anterior, que era justamente o farol, que era só o desenho do farol, agora a gente tem presente esse farol. É legal porque acho que abre uma dinâmica diferente na competição. O pessoal esse final de semana já começou a questionar se seria possível a categoria em algum momento realizar uma prova noturna. Então, desde que algum autódromo consiga fornecer essa iluminação, também já é um item favorável a ter uma
corrida mais pra essa parte da tarde e noite. Exatamente. Se Daniel Serra já brilha durante o sol, imagina no escuro. E essa vai ser uma boa coisa que nós vamos falar hoje, que é a perpetuação, né, da equipe Eurofarma na disputa pelo título. Mas, voltando aí, agora vamos falar do final de semana em si. Bom, as atividades agora já foram mais compactadas para sábado e domingo. A gente perdeu aquela sexta-feira, já vinha perdendo nos anos anteriores muitas sextas-feiras de treinos. Essa etapa foi realizada somente os treinos livres no sábado e já em consequência o treino classificatório. Acredito que esse formato também deve ser mudado daqui para frente, né, Débora? Principalmente que a categoria ainda não tem um calendário pronto, a gente está dependendo aí de concessão dos estados, autorização dos estados de realização das etapas e a possibilidade da categoria realizar 2 provas no sábado, até 2 no domingo, ou 1 no sábado, 2 no domingo, para que ele possa cumprir o contrato com as emissoras, com os patrocinadores, que são de no mínimo 8 provas, muito semelhante com o que a Fórmula 1 tem. Então, mas a Stock Car busca fazer o mínimo de corridas que eles vinham fazendo, que era de 12 provas por ano. Talvez seja possível fazer essa realização dessas 12 etapas, pensando nesse formato de realizar corridas aos sábados e aos domingos. A gente ainda não tem data certa para a próxima etapa, mas provavelmente eles vão aproveitar o lugar que disponibilizar o autódromo e tiver sim a forma de realizar essa etapa. Não é só simplesmente realizar, eles precisam do que o governo do estado, que tudo seja liberado bonitinho para que eles possam ir. A gente sabe que ainda o contágio da doença está muito grande em vários lugares, tem governos realmente relutando em ter as corridas, mas com a abertura dos autódromos, pelo menos para essas etapas, é bem interessante. A gente viu a própria Truck realizando a corrida lá em Cascavel. Uma semana depois, a Stock Car tinha se planejado para poder aproveitar essa onda da Truck e já realizar a prova deles. E logo depois já o estado o estado do Paraná resolveu não receber mais a etapa. Então, tudo isso implica. A gente pode ter a data da próxima etapa marcada e acontecer algum imprevisto, mas eu acho que é bem importante ficar ligado nas redes sociais, principalmente da categoria, porque lá é uma das fontes de confiança. Quando eles falarem que vai ter a prova, provavelmente ela vai ter, já vai estar tudo negociado, porque em alguns lugares acabou falando que ia ter a corrida e depois falando que não ia ter, quando na verdade ela nem chegou ao ponto de ser realmente fechada, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque aqui os campeonatos estão dessa forma. Partindo dessa, nós fomos para Goiânia. Vamos falar aí da etapa realizada, e que, como dito, os treinos foram no sábado. E aí que chega aquele momento em que a gente já pode falar que Toyota Corolla não está dominante, nem acredito que vá ser dominante no calendário. Se vocês verem essa afirmação, tomem cuidado, porque já nos treinos livres a gente já viu uma mistura muito homogênea dos carros do grid. A gente viu que os dois carros a todo momento competiam sim pelas voltas mais rápidas. A Débora já vai explicar um pouquinho como é que foi o formato dos treinos livres, só para você ter uma ideia de como a gente consegue fazer essa comparação. Mas a questão é que tanto o Toyota Corolla como o Chevrolet Cruze foi muito bem equilibrado. No vídeo em que eu comento sobre a Stock Car 2020, até recomendo, se inscreva lá no nosso canal, youtube.com/boletim do paddock. Você se inscrevendo, você vai receber os vídeos, e no último vídeo eu falei que eles tentaram fazer o mais próximo possível uma equalização dos carros, e isso foi atingido. É lógico, vai dar uma diferença ou outra, questão de aerodinâmica, com certeza, mas só que isso está sendo buscado e está sendo resolvido, e eu acredito que não vai ser empecilho nem muleta para ninguém se apoiar falando que perdeu o campeonato porque estava com um modelo diferente, porque a gente está vendo aí que foi muito bem realizado pela categoria. Aliás, é uma coisa que eu até estava conversando com o Rubens durante a realização, principalmente da classificação e depois da corrida, é que por eles terem mudado o formato, mas também esse começo de temporada, você percebe que os carros estão muito parecidos, tanto que eles só realmente foram se afastar durante a corrida quando teve a parada dos boxes, que aí começou a ter as disputas mais espaçadas, mas até depois da largada e por várias voltas, eles ainda ficaram extremamente agrupados, então tinha sempre disputa. Isso é bem legal, porque a gente tá vendo a entrada desses dois carros em que o pessoal tava meio preocupado se realmente isso acontecesse, eles de alguma forma,
alguma dessas montadoras ia se sobressair. Não, a gente tá tendo disputa, tá tendo pega entre esses carros, e eu acho que é bem legal porque não teve favorecimento nenhum, né? E quanto à realização dos treinos livres, eles são realizados em 1h10. Então foi fornecido esse tempo para que as equipes pudessem testar os carros de uma forma melhor, para poder conhecer também a pista e entender esses novos modelos. E eles são divididos entre o grupo A e o grupo B. Então vai uma parte dos carros para a pista e depois sai essa outra parte. Geralmente é cerca de 30 carros que a gente tem na Stock Car. Esse ano está com um pouco mais reduzido o grid, mas ainda assim eles optam por fazer metade desse grid. Então, o primeiro grupo saiu com 12 carros e o segundo com 13, porque tinha um pouquinho a mais de carro. E o que foi legal nessas duas saídas é que a gente viu que não houve uma separação de marcas. Foi interessante que a gente, como eu disse, você viu uma mistura muito homogênea de carros ali no grid, então foi bem interessante esse ponto. E depois no treino classificatório, tudo bem, a pole foi do Ricardo Zonta com o Toyota, mas eu acredito que o carro realmente teve uma vantagem com o Ricardo Zonta, porque o Ricardo Zonta foi um dos pilotos que mais se assegurou junto no começo do campeonato para poder buscar um retorno bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não teve uma supremacia do carro, do Toyota, porque do primeiro até, salvo engano, 10º, foi menos de 1 segundo de diferença, foi algo que assim, nem na Fórmula 1 a gente consegue ver isso, nem em outras categorias em que você tem os mesmos modelos para todo mundo, o mesmo formato para todo mundo, você não vê uma diferença tão curta de espaço entre os colocados. Na realidade, do primeiro ao 14º, eles estavam dentro do mesmo segundo. Então. O Zonta fez a pole com 1:26.014, mas o Guilherme Salas, lá da KTF, ele ficou em 14º com 1:26.828. Então, é uma categoria extremamente competitiva com essa questão. E dos 15 primeiros pilotos que foram pro Q2, somente 7 estavam com Corolla, os outros 8 eram com Cruiser. Então, onde você vê que está muito equilibrado e esses dois carros devem competir, acho que diretamente, assim, de forma igual até o final do campeonato, e isso é muito interessante. E eu acho que também não vai ter a questão de pistas em que um modelo seja mais favorável que o outro para a realização da etapa. Bom, como a gente falou, a pole foi do Ricardo Zonta, mas só que a gente tem que só comentar uma curiosidade que a gente já sabia até mesmo, mas só que na hora do treino a gente tomou uma surpresa, que até o ano passado existia o Q3, onde que os 6 primeiros iam pro Q3 e ali cada um fazia uma volta lançada do 6º ao primeiro que havia chegado ao Q3 e ali era decidido a Super Pole. Então na hora do treino classificatório eu simplesmente estava comentando no Twitter a volta avassaladora que tinha sido feita pelo Ricardo Zonta e o fato da diferença entre eles serem muito baixa, quando veio a afirmação de que ele era o pole. Eu levei um susto, a Débora também, mas até cair a ficha da gente relembrar, o costume era tão grande de aguardar o Q3 que a gente quase passou despercebido, e de repente a gente estava naquele momento de ter que parar tudo, fazer o post a Débora, na verdade, finalizar o post da pole, eu ir pro computador para fazer o resto, que é a parte técnica, para poder disponibilizar. Então foi bem legal, assim. Eu achei meio broxante não ter a disputa pela Super Pole. Eu achava muito legal aquela questão de cada um fazer a volta e você ver a tensão dos candidatos, a pole, a briga, mas no final, por ser o Ricardo Zonta, eu acho que foi bem bacana ele ter conseguido essa pole, principalmente que nos últimos anos ele era um piloto que tinha bons desempenhos, mas em nenhum momento ele foi tão brilhante quanto ele foi neste sábado e nesse domingo. Eles mudaram esse formato da classificação principalmente por conta da pandemia, até para poder evitar um pouco de contato e não ter toda aquela aglomeração e não ter todo aquele furdunço, né, quando tem a classificação e a corrida. Então eles adaptaram o formato principalmente para essa etapa, mas é provável que seja um formato que vai ser mantido para as outras corridas em que ainda elas estiverem acontecendo perante essa pandemia e a forma como tá sendo, né, esse momento. Mas eu acho que é legal porque foi uma pole boa, assim,
O Ricardo Zonta realmente ele tava buscando isso e ele merecia, né, de toda forma. E ele também ficou super emocionado por ter conseguido essa pole, porque a gente ficou sabendo do Bruno Batista, que foi um dos pilotos da Stock Car que ficou doente e contraiu o Covid, ficou super mal, ficou internado. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que aconteceu com o Bruno Batista, passa lá no Boletim do Paddock e confere o nosso texto que foi feito pelo Lucas Neves. Ele fez uma entrevista com o Bruno na sexta-feira. Vale a pena saber um pouquinho sobre ele e também como ele tá esperando que seja o desenvolvimento desse campeonato. Mas a gente não tem tanto contato com os outros pilotos na questão deles ficarem falando o que tá acontecendo com eles, a vida deles, enfim. E o Zonta foi também um dos pilotos que passou por esse momento, mas com o pai dele. O pai dele ficou internado, ficou super mal. E ele ficou muito emocionado, né, com a pole, porque ele dedicou ao pai. O pai já estava em casa para poder ver ele correndo, né, pela televisão. Então eu acho que tudo isso é um grande momento de emoção. No domingo tivemos a corrida já primeira, né, já que a Stock Car realiza 2 provas no domingo. Ricardo Zonta, como dissemos, largou da pole, foi dominante do começo ao fim, só perdeu a ponta mesmo nas paradas de boxe, porque a Stock Car acho que vai ser difícil. Eu não me recordo de um piloto que tenha feito um Grand Challenge, que é você liderar todas as voltas, ter feito a pole, volta mais rápido e vitória, porque é muito apertado. E como a Débora disse, uma coisa que chamou a atenção nossa, que até as paradas nos boxes, do primeiro até o 15º, 16º, estavam muito próximos, era praticamente um trenzinho. E não era um trenzinho porque, tipo, o Ricardo Zonta estava lento. Não, ele estava distante do segundo colocado. É que realmente todos os carros estavam bem próximos. Só que era um distante de coisa de menos de um segundo, né? Tipo, ainda tinha aquela distânciazinha, mas eles ainda estavam extremamente próximos. E o Alan Kodair, que largou da 5ª posição, logo na largada ele já começou a vir fatiando o pessoal. E foi a grande disputa, né, que ele e o Zonta travaram durante toda a corrida. Então a vitória do Zonta não foi totalmente fácil, porque o carro do Alan Kodair também estava muito bom. Hein? Diga-se de passagem, então por isso que eu falo, Toyota não vai ser dominante, acredito que vai ser muito difícil. E como a Débora falou, ele veio, fatiou o grid, parou ali em segundo, pressionou o Zonta usando o push to pass, mas foi aquela coisa, o Zonta tá de cara pro vento, o carro aparentava estar mais equilibrado e conseguiu distanciar mais. Isso que o Rubens falou é uma coisa que vale ressaltar, não só para essa primeira corrida, mas também para a segunda, é que eles fizeram, sim, testes nos carros, mas essa aproximação de corrida é uma coisa que você não consegue muito bem prever, né? Você precisa ter a corrida acontecendo para você ver o que você tá acertando com o carro ou tá errando. E o Goiânia, extremamente quente nesse domingo. Seco, porque essa época do ano lá é dessa forma. E os carros fazendo um trenzinho, na segunda corrida, principalmente, a gente teve bastante abandono por conta disso. Porque o motor acaba entrando no modo de segurança, para que o motor inteiro não estrague, né? Então o carro desliga, ele passa um tempo assim desligado, só depois ele consegue voltar a funcionar. Só que é um período que numa corrida de Stock Car não tem como você voltar, né? Você já perde realmente todo o seu rendimento na corrida. Então tinha tudo isso porque você tava vendo as disputas, o pessoal um colado no carro do outro, e aí já começava aquela tensão de será que alguém vai abandonar? Porque tava todo mundo muito próximo. E nessa primeira corrida, como a gente disse, teve o Ricardo Zonta como vitorioso com o Toyota Corolla, mas Alan Kodair, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Cacá Bueno, que foram segundo, terceiro, quarto e quinto, Chevrolet Cruze. Então, gente, é que na primeira corrida eu já vi gente no Twitter, Toyota tá dominando, tá comandando a Stock Car 2020. Não, gente, calma, tem que olhar o cenário todo. É aquela coisa que eu sempre gostei de falar, pessoal, dá 2 passos para trás, olha o quadro como um todo, não olha só focado na tua proximidade, que você vai ver que a situação é bem diferente, e é isso que se mostrou até na segunda corrida, como a gente falou, vencida por Rubinho Barrichello, que até durante a corrida ali, na primeira corrida, a gente via o Matias Rossi, o argentino que está correndo na Stock, estava brigando pela 9ª posição com chance de perder a 10ª. E eu até tuitei falando, gente, alguém avisa pro Matias que se largar em 10º, é melhor que largar em 9º ou perder pro 11º, que você vai ser a pole na corrida 2. Bom, quem teve essa leitura, Rubinho Barrichello, e
o Vitor Gens, que é da KTF, que está substituindo o Sérgio Gimenez, que está lá na Europa para o festival, né, Berlin Festival, da Fórmula E e da Jaguar E-Truck, mas na Stock Car esses dois pilotos tiveram essa leitura e eles largaram na frente. O Rubinho, ele, desde o ano passado, bom, acho que já é uma característica dele, não prontamente do ano passado, mas é algo que ele faz muito na Stock Car, que é ele ter a leitura da primeira corrida e depois aplicar isso para a segunda, revertendo numa pole ou até mesmo largando ali mais próximo do pessoal que vai ficar das primeiras posições, para ele poder ter uma corrida melhor, né? E ele faz isso com maestria, é incrível a forma como o Rubinho administra a corrida, a própria parada dele dos boxes nunca é enfiado com todo mundo. Ele geralmente fica mais tempo na pista, dá aquela distância do pessoal para poder ter uma parada mais curta, de uma forma melhor. Então, é um piloto que a gente presta muito atenção. E tem outra coisa que é importante você analisar na Stock Car, é que não é só ganhar a corrida, ganhar a primeira e a segunda corrida. Na verdade, o que é melhor dentro da Stock Car é você acumular pontos com as duas corridas e não necessariamente gastar tudo na primeira. Então, quem consegue tirar o melhor proveito dessas duas provas é o piloto que mais pontua na rodada e também é o piloto que vai conseguindo mais pontos lá para o campeonato. A Eurofarma fez muito disso no ano passado com o Daniel Serra, então tem que realmente não ficar só olhando pro pessoal que tá vencendo, não. Olha pro pessoal que tá ali nesse meio do grid. Porque qual que é a ideia? Na primeira corrida, o resultado que você terminar vai refletir na sua largada da segunda. Da segunda não importa. A próxima corrida não vai fazer diferença alguma. Então, aquela leitura que o Daniel Serra fez muito bem, Ricardo Maurício e o Rubinho faz desde que ele entrou na categoria, é que a primeira corrida compensa você ficar ali quarto, quinto, terceiro, a essas posições que na hora que inverter o grid, você vai continuar ali no meio do pelotão, mas teu carro teve menos desgaste de quem esteve lá na frente, porque ficou brigando pela vitória exaustivamente, e menos desgaste do cara que ficou ali no nono, oitavo, décimo posição, porque ficou brigando para tentar ser o pole da corrida 2. Então você ser o meio de campo ali dos 10 primeiros é a melhor alternativa, porque a pontuação da primeira e da segunda corrida não são tão distintas. Uhum. Então ajuda bastante. Essa pontuação foi muito questionada no ano passado, né? Porque ela acabou fazendo com que o campeonato fosse mais dinâmico, mas depois você olha para o final do ano em que tinha vários pilotos com chance de ganhar o campeonato, eu acho que foi a decisão. Chegavam com 6 pilotos tentando o título em Interlagos e eram 6 assim. Bastava uma vitória de um e o outro tá em quarto, quinto lugar. Então assim, não era uma coisa impossível para nenhum deles. Mas é lógico, Daniel Serra se sobressai nesses momentos, né? E o Ricardo Di Maurício também, que os dois fizeram uma final interessantíssima no ano passado. E nessa corrida final, geralmente, por ela ser disputada em uma única rodada, ela tem a pontuação em dobro, né? Então, é aquela coisa, você vai administrando o campeonato, tenta não abandonar, ficar na zona de pontuação para você conquistar o máximo de pontos para você sair melhor no campeonato. Bom, e segunda corrida, como falamos, vitória arrasadora do Rubinho Barrichello. Vitor Gens reclamou que o carro dele estava realmente com algumas falhas, ele não saberia o quão bom ele iria na segunda corrida. Já nas primeiras voltas já começou a cair demais no grid e acabou abandonando. Alan Kodair também chegou a abandonar e Rubinho Barrichello venceu, seguido de Nelson Piquet, que foi uma surpresa tremenda, que na primeira corrida ele teve que parar nos boxes. Na parada dos boxes acabou quebrando o semi-eixo do carro dele na hora de retornar ao chão do macaco hidráulico. E Bruno Batista, como a Débora já falou, é uma grata surpresa ver esse guri aí conseguindo bons resultados na Stock Car. E ele também teve problema na primeira corrida, então reverter a segunda num pódio acho que foi bem legal, né? Pra você ver que os 3 pilotos ali tiveram destaques por estratégias. O Rubinho Barrichello, principalmente por ter feito uma estratégia de
ser ponderado na primeira corrida e focar mais forte na segunda. Nelson Piquet e o Bruno Batista, que tiveram problemas na primeira, retornaram com pneus novos, tanque cheio, então só fez uma parada mesmo de uma troca de um pneu, que daí você não precisa nem encher o tanque, então você não perde tanto tempo. Nessa corrida a Pirelli estava recomendando que fizesse a troca justamente do pneu traseiro esquerdo. Foi a estratégia que vários pilotos utilizaram para poder se dar melhor, né, nessa pista, porque justamente o pneu de apoio é o que desgasta mais, então ele precisa ter uma atenção maior. Bom, pessoal, não deixem de acompanhar o nosso podcast e os posts lá no Boletim do Paddock e também o nosso canal no YouTube. Eu sou a Débora Almeida e até a próxima! Agora fiquem com o Ricardo Zonta, pole position e vitorioso na primeira corrida da etapa aí de Goiânia, e com o Rubinho Barrichello, que venceu a segunda corrida. Eles vão falar um pouquinho aí dessa retomada, desse retorno da categoria, como foi a prova deles, em entrevista realizada pelo Alexander Grunwald da Stock Car. Então agradeço aos dois, ao Alexander e à Stock Car, pelo fornecimento aí dessa entrevista. Fiquem agora com a entrevista e depois eu e a Débora retornamos falando sobre a equalização e tudo mais que ocorreu na Stock Car para os carros de 2020. Ricardo, qual o sabor dessa vitória por ser a primeira do novo regulamento e também nesse momento que a gente está vivendo? É muito saborosa, né? Principalmente chegar aqui em Goiânia conquistando a pole, que é mostrando a performance, né, do meu carro. Então, e a vitória do começo ao fim da corrida sem ter nenhuma pressão. A corrida foi muito boa, mostrou que a nossa estratégia era perfeita. Estou muito feliz pelo final de semana. É claro que a segunda corrida teria como ter pontuado bem, porque eu já estava em sexto. Aí deu um probleminha no rolamento da roda dianteira esquerda e eu fiquei sem freio. Foi por isso que abandonei, até acabou superaquecendo por causa disso, e aí eu tive que abandonar, né? Sem freio não dava. A sensação dentro do carro com essa sua primeira vitória em 2020? Cara, essa vitória foi muito especial para mim. Eu até me emocionei, né? Quando eu recebi a bandeirada e tal, e aí veio tudo o que eu passei com meu pai na UTI, né? Até as famílias, veio muita coisa, sabe? Assim, que todo o povo brasileiro tá passando, né? Ou não só o brasileiro, o mundo está passando com tanta perda de pessoas próximas. Eu passei um sufoco enorme com meu pai, até o Kodair, tem que agradecer a ele, porque o pai dele também foi para a UTI, e pelas indicações que ele me passou, falou, olha, não espere, leve teu pai o mais rápido possível, não espere. E graças a Deus deu tudo certo, ele está em casa hoje, está bem, ele vai voltar a trabalhar, né? Aí eu posso dar uma folguinha, eu posso pegar folga lá na empresa, então deixando ele voltar lá. Para finalizar, eu te pergunto, a entrada da Toyota agora chegando com pole e vitória, a importância nesse momento do campeonato? É muito importante uma empresa nova entrando na Stock Car como isso, a gente já trazendo a pole, mostrando que o carro é rápido, mostrando também a constância do carro na corrida, né? Esse problema que eu tive não tem nada a ver com o carro, foi um problema, talvez um errinho pequeno na vistoria lá nossa de equipamento do carro mesmo, da equipe. Mas o Toyota Corolla se comportou muito bem, todos os treinos, não tive problema nenhum. Na segunda corrida de novo, né? A Toyota vem aqui e ganha. Então foi um final de semana muito legal para a marca. Rubens, estreia de carro novo, regulamento novo, qual é o sabor desse troféu? Ah, que saboroso, nossa, ficar tanto tempo longe nos simuladores, que eu adoro, simuladores que a gente está promovendo, o virtual que segue crescendo, mas o real está aqui, né? Desde o começo da minha vida, desde os 6 anos de idade fazendo isso. Então um prazer sentir esse calor, um prazer sofrer ali dentro fisicamente, é um prazer guiar o carro, né? A freada, os toques ali, nossa, foi um corridão. O meu carro cresceu na segunda corrida com tudo aquilo que a gente economizou da primeira, então foi muito legal, muito legal. Agora a avaliação desse novo carro em condição de corrida, o que esperar da Stock Car para 2020? Olha, a gente precisa
entender como é que é assim, mas o Zonta estava muito forte durante o fim de semana inteiro. O resto, os Eurofarmas também, mas o resto ali ficou muito parecido. Então, me pareceu organizado. Nós temos que melhorar, porque se o Zonta conseguiu, a gente também tem que conseguir. Cara, queria mandar um abraço para o Max Wilson, que foi difícil não ver o 65 Eurofarma aqui. Então, o 65. Então, para mim foi... É doído ver um irmão que gosta tanto disso também não estar aqui. Mas vai ser um campeonato muito legal, vai ser um campeonato disputado. Acho que foi uma grande festa, uma pena não ter público, mas faz parte. Parabéns a Stock Car por ter organizado tudo tão direitinho. Todo mundo aqui dentro comprometido a estar fazendo tudo aquilo de rigidez que foi imposto. Então, muito feliz. Bom, sobre a corrida, eu acho que a gente pode falar isso. Tem os textos da Débora lá no site do Boletim do Paddock, recomendo no post, você confere os links para acessar os textos, mas agora a gente vai para a segunda parte do programa, que é falar um pouco das mudanças que nós vimos na Stock Car, o que a gente sentiu dessa primeira corrida, o que foi interessante aí, o que é para vocês ficarem bem informados sobre a categoria, que olha, foi elogiadíssimo o retorno deles, eu não vi nenhuma crítica negativa que fosse inválida, do tipo, o cara só tá criticando por criticar. Todas foram críticas que a gente vê que busca uma construção, uma melhora do campeonato. Primeiro a gente vai falar um pouquinho dos pneus rapidinho, só para informar que a Pirelli cria um foco especial para a categoria, principalmente na hora que ela introduz a fabricação dos pneus na mesma fábrica da Fórmula 1. Então a gente tem os mesmos técnicos, a mesma qualidade e o mesmo entendimento de prioridade da importância desses pneus. Principalmente na área de competição, né? Então realmente tem essa estrutura e essa preocupação com esses pneus, e eu acho isso bem legal porque a gente, né, a gente acompanha muito a Fórmula 1 e saber que essa tecnologia também está sendo aplicada num campeonato nacional nosso, eu acho que é bem legal. Exato, e este ano que os pneus de chuva vão ter as mesmas dimensões dos pneus de pista seca, então eu tô torcendo logo por uma corrida com chuva para ver quanto vai ser o desempenho desses carros. A ideia da Pirelli é que os carros fiquem mais rápidos na chuva e com maior estabilidade. Então vai ser bem interessante aí ver a atuação dos carros na chuva. Agora sobre os carros, é aquilo que a gente comentou. Então basicamente não há uma diferença técnica aplicada aos dois modelos. A categoria busca de todas as formas não ter uma hegemonia de uma determinada montadora. Eles já criaram planos de contenção caso uma equipe ou uma montadora se destaque mais por utilizar um determinado modelo. A ideia é que os dois carros sejam sempre nivelados o máximo possível, buscando sempre que se uma montadora destacar muito em uma determinada prova e para a seguinte a diferença for um absurdo, não for algo que você veja, não, bom, a equipe perdeu, as equipes não tiveram um bom desempenho por esse motivo, não tem nada a ver com o carro, pode ser péssima escolha de pneus, desenvolvimento errado, alguma coisa do tipo, que não seja questão do modelo. Se eles identificarem que foi do modelo, eles já têm planos de contenção para justamente manter o nível de competitividade da Stock Car, que mundialmente é conhecido para quem gosta de automobilismo, saber que o Campeonato Brasileiro de Stock Car é um dos mais competitivos do mundo. Outra coisa que foi implementado nesse ano é a questão do lastro de sucesso. Os 5 pilotos mais bem colocados no campeonato vão receber um lastro nesse carro e ele vale para todo o final de semana. Então, o primeiro colocado recebe 30 de lastro e o quinto vai receber 10. É uma diferença de 5 quilos, né, para cada lastro, de diferença entre esses competidores. E se caso tiver, por causa da competição, né, ser muito acirrada, por acaso 2 pilotos tiverem a mesma pontuação, eles também vão utilizar o mesmo peso de lastro dentro desses números. Então acho que é legal, eles estão tentando de alguma forma realmente beneficiar todo mundo e não deixar com que os líderes do campeonato, justamente utilizando essa coisa de focar e ficar no meio das duas corridas e se sair melhor e ficar tendo maior destaque dentro da categoria, né? Eu acho que implementar essa questão do lastro dificulta um pouco, mas o piloto vai conseguir tentar tirar a melhor forma, e passando com esse lastro por todo o final de semana, você entende o peso do seu carro, entende a forma como você vai ter que guiar ele naquela situação. Então eu acho que tudo isso
vai beneficiar muito a categoria. Bom, essa questão do Lattes eu achei interessante por causa de que você já foca no líder do campeonato, buscando que essa questão vai ser alternada conforme tivermos líderes. Então vai ser legal porque o ano passado a gente teve uma alternância de líderes até mesmo em algumas etapas. Thiago sumiu em determinado momento, Ricardo Maurício, Daniel Serra. Então sempre vai ter, e principalmente ali do segundo para trás sempre teve trocas. Então acho que começa a mudar o cenário para favorecer até outros pilotos que possam pelo menos ascender um pouco no campeonato numa etapa e na seguinte rebaixar um pouco porque recebeu laço, mas só que é uma atitude correta da categoria que busca sempre a nivelação do seu campeonato. Uma das coisas que o Rubens falou da equalização dos modelos é que eles vão somar os pontos desses carros, dos 2 carros melhores colocados desses modelos, e vão ter uma média dessa pontuação, e se ela ultrapassar mais de 30, tiver um déficit muito grande para uma dessas fabricantes, é possível que elas façam a atualização dos modelos, e nesse campeonato é disponível 2 atualizações para poder colocar os carros da melhor forma possível juntos, tendo o mesmo rendimento. Exato, então para vocês terem uma ideia como vai ser difícil a gente ter essa diferença, porque essa diferença tem que ser de 30 pontos. Nessa etapa, os 2 melhores carros da Toyota, por exemplo, foram o do Rubinho Barrichello e do Thiago Camilo, que somados os pontos do Rubinho e dele dariam 69 pontos. Já Daniel Serra e Ricardo Maurício somados dariam 64 pontos, ou seja, uma diferença de 5 pontos. Praticamente, se a gente pensar no calendário de 12 corridas, for uma média que seria uma diferença de 5 pontos, 6 pontos entre eles, a gente só teria a introdução dessa régua de equalização, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, lá para o final do campeonato. Então, tecnicamente, eu não sei se a gente verá isso ser aplicado, mas já é interessante a gente já ter de antemão a ciência que a categoria já criou algumas regrinhas para precaver de uma montadora sobressair sobre a outra. Lembrando que a Toyota, de certa forma, ela está muito mais destacada na categoria pelo patrocínio, né, da Gazoo, que é a divisão de automobilismo e motorsport da Toyota, enquanto que a Chevrolet ainda está um pouco tímida essa apresentação dela como dentro da competição, mas isso não impede, é lógico, da Chevrolet ter tido um bom desempenho no desenvolvimento do carro. Sobre a equalização, existem 2 pacotes que vão ser introduzidos nos carros durante o ano, que as equipes podem invocar a qualquer momento. E qual que é a ideia? Quando um carro começar a despontar muito, vamos supor, um Toyota Corolla, ele está um pouco mais à frente, ele está com a atualização, a primeiro pacote de atualização, se a diferença dele para o Cruze for de 30 pontos, ele não pode introduzir a segunda equalização. Por sua vez, se o Cruze tiver já a primeira atualização, ele tem essa distância de 30 pontos para o Toyota, ele pode introduzir a atualização para diminuir esse gap entre os dois. É lógico que se caso não existir um gap entre os dois também podem usar as atualizações, que é algo interessante. Então aí a própria Stock Car já fala, olha, vocês podem usar a atualização, mas cada um usa de forma moderada, porque se um tomar um gap muito grande da outra, eu já vou ter que começar a criar rotinas dentro do campeonato para poder diminuir esse gap. E a atualização não é só para a equipe que está vencendo. Tem que ser igual para todos que estão usando o carro da sua marca. Então não tem também essa coisa de favorecer uma equipe só. Você tem que fazer atualização para todo mundo. Então tem aquela coisa, se uma determinada equipe está se sentindo mais à vontade somente com a primeira atualização, não quer a segunda, vai ser um pouco difícil de introduzir. Então é uma dinamismo que a categoria trouxe, vai se tornar um pouco difícil aí esse distanciamento, mas essa equalização, como eu disse, eu não vejo que vai ser introduzida tão rápido. Eu acho que deve ficar muito pro ano que vem, porque ano que vem pode ser que a gente tenha um distanciamento, porque muitos dados vão ser coletados esse ano, muitos dados vão ser aplicados, mas só que tem box, tem casos que são igual a do Meinha, que ele tem a Eurofarma, né, RC, e tem a RCM, que ele comanda, né, as duas equipes, em que uma, que é que tá o Daniel Serra e o Ricardo Maurício, ele tá com o Chevrolet Cruze, e a outra, a RCM, que tá com o Ricardo Zonta e com o Bruno Batista, que estão com o Toyota Corolla. Então ele consegue ter
as duas montadoras com as mesmas informações das duas, e ele pode saber aonde que tá tendo ganho de um, ganho de outro, equilibrar isso. Isso está sendo muito interessante de se observar. Nem tanto que a gente segue aquela coisa. O cara comanda muito bem, né? Porque ele teve o pilotos vencendo na primeira prova, e na segunda os pilotos somando os resultados conseguiram aí chegar a vice-liderança. Ricardinho Maurício sairia líder, mas ele foi penalizado. O que é interessante de se ver é essa questão de ter duas montadores dentro do campeonato. E como eu comentei agora, né, Débora? Ricardo Maurício acabou sendo penalizado. É uma coisa que a gente esqueceu de falar na hora do review da segunda corrida, mas vale só lembrar os ouvintes aí que ele teve uma penalização que, infelizmente, é algo que a gente viu nos campeonatos passados, penalizações decidirem o campeonato ou darem o encaminhamento de quem iria disputar o título no final da prova. Rubens, na verdade, ele foi penalizado e não desclassificado, mas ele tinha saído como o piloto que teve mais pontos na rodada, e com essa penalização que ele sofreu, ele caiu do primeiro lugar para o quinto lugar. Ele tá com 30 pontos, o Rubens Barrichello tá com 38, então dá para poder perceber que realmente essa competição ela tá bem acirrada, mas, né, é ruim nesse caso porque eles perderam esses pontos, então pode custar, mas aquela coisa, mas Stock Car é emocionante, sempre tem alguém que pode abandonar ali, então vamos seguir aí nessa conquista de pontos da melhor forma dentro dessas corridas. Bom, é isso, né, pessoal? A gente volta a ver o Meinha colocando os pontos no I na Stock Car. E o Rubinho Barrichello, cara, tipo, sem palavras. Ele e o Ricardo Zonta, eu acho que foram os grandes nomes das corridas. Acho que se tivesse que eleger ali um top 5, eu colocaria Rubinho Barrichello, o Ricardo Zonta, o Daniel Serra, Thiago Camilo e também o Bruno Batista dentro desse balaio aí. Eu acho que eles mandaram muito bem, mas a surpresa mesmo, aquele que seria o super trunfo, eu acho que foi o Nelson Piquet, porque ele era um piloto que estava muito desacreditado, e é por isso que eu peço, gente, assistam os vídeos nossos do Boletim do Paddock lá no YouTube, porque os nomes que eu falei que seriam destaque foram, só foi uma pena que acabou indo não ter se destacado tanto, mas enquanto que tava a primeira corrida ali, que tava aquele bolinho, teve uns pegas dele com o Rubinho que foi bem interessante de assistir. Além disso, não deixem de, acompanhando a categoria, né, também vão lá no site da própria categoria e votem para poder dar o fan push pro piloto que vocês mais gostam, porque isso auxilia eles, principalmente na segunda corrida, porque eles podem dar uma potência a mais pro motor e você pode votar para os seus 3 pilotos favoritos da categoria, então dá também um dinamismo para essa competição. Bom, é isso, pessoal. E agora nós vamos inserir os agradecimentos dos nomes dos nossos apoiadores no final. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valese. Muito obrigado a todos. Isso é tudo bem, pessoal.